Salmo 127, versos 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. No Evangelho de Mateus, irmãos, eu desejo ler as duas passagens indicadas aí. A passagem mais longa, em Mateus, capítulo 6, a partir do verso 25, uma passagem preciosa. Nós não vamos lê-la toda agora. Eu transcrevi o texto e no decurso do estudo eu vou ler a passagem com os irmãos. No momento, eu quero ler apenas o verso 25, os versos 33 e o verso 34. Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. E um pouco adiante, irmãos, no capítulo 11 do mesmo Evangelho, apenas os versos 28 e 29. Passagem muito conhecida de Jesus. Vamos ler até o verso 30. Vinde a mim, disse ele, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meus irmãos, eu desejo dar continuidade aos nossos estudos que estamos realizando aos domingos pela manhã sobre ética cristã. Tenho sempre procurado chamar a atenção dos irmãos para a relevância, para a importância desses estudos, uma vez que diariamente, constantemente, nós somos confrontados com uma infinidade de questões éticas, as quais precisamos não apenas dar resposta, nos posicionar diante delas, mas com a graça de Deus procurarmos viver de acordo com aquilo que a palavra de Deus, na palavra de Deus encontramos ser aquilo que representa e compreendemos aquilo que representa a vontade do Senhor para a nossa vida. E como os irmãos sabem, depois de uma série de domingos introduzindo o assunto e considerando princípios que devem nortear a nossa conduta, a nossa ética cristã, nós então passamos a considerar casos éticos específicos, procurando dar a eles respostas bíblicas. Primeiro, consideramos alguns casos relacionados à concepção humana e então passamos a considerar apenas alguns casos específicos com relação à família. Pela graça de Deus, há algum tempo atrás tivemos a oportunidade já de fazer um estudo mais sistemático, específico, com relação à família.
onde tivemos a oportunidade de abordar uma série de questões e, portanto, podemos considerá-las suficientes. Entretanto, algumas questões tópicas apenas, não consideradas no decorrer daquele estudo, precisam ser consideradas. E é isso que eu estou fazendo nesses últimos domingos. Já estivemos considerando inicialmente uma questão apenas relacionada à disciplina dos filhos na família, ou seja, a lei da palmada que tramita no Congresso e que tem o objetivo de impedir que os pais disciplinem seus filhos com castigos físicos, ainda que de maneira moderada e com propósitos pedagógicos. E então nós iniciamos a nossa reflexão com relação à questão do descanso, do lazer e do entretenimento. Isso é um assunto muito interessante, se Deus permitir, depois vamos considerar, ainda dentro desse tópico, questão de moda, que sempre, aqui e ali, né, na história da igreja, tem sido um objeto de dificuldade. A tendência normalmente tem sido absorvermos os padrões mundanos, muitas vezes do mundo seculares, muitas vezes sem maiores considerações, maior reflexão. Então, se Deus permitir, também estaremos considerando esse assunto, sempre claro do ponto de vista bíblico, que é o que realmente nos interessa. No nosso estudo sobre o descanso, o lazer e o entretenimento, nós estamos seguindo esse esboço geral. Depois de introduzir o assunto, nós especificamos qual era o nosso assunto, tratamos um pouco sobre o contexto bíblico do descanso, lazer, entretenimento, e então apenas propomos aquilo que poderíamos chamar de uma pequena teologia bíblica do trabalho. Bem pequena, bem limitada, apenas destacando alguns pontos mais relevantes, uma vez que a fé, o cristianismo em geral e a fé reformada em particular, tem uma teologia bastante elaborada do trabalho e sempre tem enfatizado bastante, e com razão, a importância que a Bíblia confere à questão do trabalho, que não deve ser visto apenas como um meio para alcançar o nosso sustento e da nossa família, mas resumindo como uma vocação. E depois então, consideramos outro lado do assunto, o sábado cristão, o domingo. E aí começamos aquilo que poderíamos chamar de uma teologia bíblica do descanso e do lazer, que é o que nós estamos considerando ainda. E ainda pretendo avançar um pouco mais depois, mais especificamente sobre a ética do lazer, porque normalmente o lazer tem sido muitas vezes considerado do ponto de vista aético, de uma maneira secularizada, como se trata de lazer, vale tudo, não é? Qualquer coisa se legitima nessa área. Então nós estaremos considerando, se Deus permitir, algumas questões do ponto de vista mais ético, né, à luz desse estudo prévio sobre a teologia bíblica do lazer. Então concluiremos o nosso estudo. A título de introdução, eu lembro os irmãos que domingo retrasado nós começamos a considerar a questão do descanso, lazer e entretenimento, refletindo sobre a teologia bíblica do trabalho. E domingo passado focalizamos o outro aspecto ali envolvido no quarto mandamento, que é exatamente a ordenança bíblica do sábado como dia de descanso e qual deve ser o seu uso apropriado
agora na nova dispensação do Evangelho, da graça, na forma adequada para essa etapa da dispensação do Evangelho, na forma do domingo. E hoje, meus irmãos, como eu mencionei há pouco, eu desejo apenas apresentar um pequeno esboço de uma teologia bíblica do descanso, do lazer e do entretenimento. Aqui eu pretendo tratar dos seguintes assuntos, embora eu não vá poder concluir. Eu gostaria muito de concluir essa parte da teologia bíblica do lazer hoje, mas eu não vou poder. O assunto é amplo, de fato, o assunto é vasto, o assunto é muito interessante, meus irmãos. E eu não poderia tratar, ainda que eu tenha tentado, eu não consegui abreviar o assunto de tal maneira que pudesse, num domingo só, considerar ou apresentar, ou resumir aqui os tópicos principais do que constituiria uma teologia bíblica do lazer. Eu hoje pretendo destacar a importância do lazer, do entretenimento, o contexto bíblico, ressaltar, já chamei atenção para isso, definir, parece fácil definir lazer, mas não é não, viu? Apresentar aos irmãos algumas classificações nesse sentido e concluir com os fundamentos bíblicos, bíblicos do lazer. No próximo domingo ainda pretendo fazer algumas considerações de natureza histórica, ressaltar, destacar algumas passagens, outras passagens bíblicas relevantes, além das que nós vamos considerar hoje, chamar a atenção para a necessidade do lazer do ponto de vista bíblico, os propósitos do lazer e concluir essa parte do estudo, para então, aí sim, eu espero que num domingo apenas, resumirmos um pouco, destacarmos algumas lições éticas, do ponto de vista ético do lazer, particularmente as tentações do lazer e alguns critérios para um lazer do ponto de vista saudável, do ponto de vista bíblico. Então, hoje o que eu pretendo é apenas considerar as questões que estão destacadas aí em negrito. E desejo começar destacando, ressaltando que repouso, lazer e entretenimento fazem de fato parte da vida de todos nós. Eu não estou falando aqui de uma questão teórica, eu estou falando de uma questão muito prática, que faz parte da vida de cada um de nós. Mais ou menos, não é? Mas faz, e deveria mesmo fazer parte, fundamental da vida de cada um de nós. Todos nós precisamos de reparação física e mental dos nossos labores diários, não apenas nos nossos empregos ou nos nossos ofícios, no exercício das nossas vocações principais, mas também do descanso dos labores, das atividades diárias, acessórias, com relação ao lar, à família, à casa, e tudo aquilo que consiste de obrigações do nosso dia a dia. E é muito interessante, irmão, nós começamos a refletir sobre o lazer, o descanso, o lazer e o entretenimento, e quando nós fazemos isso, nós notamos uma certa esquizofrenia moderna com relação ao lazer e o trabalho. Nós vivemos reconhecidamente na era da indústria do lazer e do entretenimento. Como nós sabemos, as pessoas gastam cada vez mais recursos e cada vez mais trabalham mais para alcançar um nível de conforto na vida e usufruir de bens, de serviços, de produtos e inclusive de lazer. Eu li uma pesquisa que nos Estados Unidos já se gasta mais com lazer do que com alimentação. Todo tipo de alimentação já se gasta mais com lazer. E nós sabemos como de fato essa indústria que mais cresce, e não apenas a indústria que mais cresce,
mas a indústria que paga os melhores salários, né? Quem ganha bem mesmo são os artistas de cinema, de televisão, jogadores de futebol, os cantores, aqueles que estão na atividade do lazer, eles estão, para usar uma linguagem bem popular, bombando, né? Estão aí se saindo muito bem. E as pessoas estão quase que num frenesi com relação ao lazer. Nunca se focou tanto nessa questão do lazer e do entretenimento, nas mais variadas formas. Entretanto, por isso eu chamo de uma esquizofrenia moderna com relação a isso, para as pessoas terem cada vez mais entretenimento e lazer, elas têm que trabalhar cada vez mais e acabam tendo cada vez menos tempo para o lazer e para o entretenimento. Eu li um exemplo, uma família abastada compra um barco para uma lancha para o seu lazer. E aí tem que trabalhar mais para pagar a lancha, vai sobrar menos tempo para utilizá-la, vai ter que gastar bastante tempo para dar manutenção à lancha, vai ter que transportar, e não é fácil, né? Transportar uma lancha grande para o local apropriado. Se estiver lá, vai ter que pagar para o local onde a lancha estiver utilizada. Enfim, quem conhece os Estados Unidos, Miami, alguns outros lagos, algumas regiões assim, os irmãos encontram um número enorme de lanchas e iates, é uma coisa impressionante. Mas dizem os observadores lá que os lagos e os mares estão vazios. O que menos se vê é lancha andando, porque os possuidores dos barcos e da lancha, eles não têm tempo para usufruir dos lazeres e dos entretenimentos. Para vir por uma realidade nossa aqui, mais próxima, a gente vai dar uma volta em Salinas e ver tantas casas ali bonitas, não é? Boas. Puxa, morar aqui seria muito bom. Mas elas passam o ano inteiro sem uso, pouquíssimo uso. Eu, quando era garoto, nós tínhamos férias no mês de julho e tínhamos 3 férias no fim do ano. Era um tempo bom, viu? 3 meses de férias no fim do ano. Geralmente era novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, não me lembro. Eu sei que era um tempo muito bom. E era muito comum nós passarmos 1 mês, 2 meses no Mosqueiro de férias. Às vezes o pai e a mãe não podiam ir juntos, eles passavam um tempo, mas sempre alguma pessoa responsável, a gente acabava usufruindo bem, muito melhor do que hoje, quando as pessoas têm muito mais condições, muito mais recursos, o acesso às praias é muito mais facilitado, não precisa pegar o Presidente Vargas, o navio Presidente Vargas, e passar horas e horas naquele navio, ou então enfrentar aquela travessia. Os mais novos não sabem o que é isso, né? Os mais antigos sim, aquela travessia da balsa que passava horas, era uma festa até a travessia da balsa ali esperando para ir para o Mosqueiro. Mas essa é a realidade. Cada vez mais cresce a indústria do entretenimento, mas por mais paradoxal que pareça, cada vez menos tempo as pessoas têm para aproveitar o lazer e ter um entretenimento, somente um entretenimento e um descanso, um repouso de qualidade. O resultado, portanto, é repouso, lazer e entretenimento de baixa qualidade, às vezes até de baixo tempo mesmo, e, como mencionei há pouco, uma certa indiferença ética com relação ao lazer. Tudo vale e, na verdade, acaba valendo muito mal, e as pessoas utilizam muito mal esse tempo que deveria ser utilizado para o repouso, para o descanso, para o lazer e para o entretenimento. Por outro lado, o assunto é importante também, em virtude do silêncio da igreja em geral, com relação a esta questão. Pode-se perceber, por um lado, um conceito defeituoso
do trabalho, na igreja em geral. Graças a Deus, a fé reformada tem um aspecto uma visão bem positiva nesse sentido com relação ao trabalho, porque sempre ressaltamos o aspecto que realmente precisa ser ressaltado, no sentido de que o trabalho não é apenas um meio para ganhar a vida, mas é de fato uma vocação que deve ser realizada para o bem da sociedade, com vistas à promoção do reino de Deus no mundo e para o louvor, para a honra e para a glória do nosso Deus. Mas, por outro lado, mas a igreja em geral, muitas vezes, tem uma visão defeituosa do trabalho e, pior, uma visão negativa do lazer. E uma certa, como consequência disso, espiritualização da existência humana, como se nós não precisássemos do lazer, como se o crente fosse uma categoria especial de ser humano, que esse negócio de lazer não faz parte da nossa vida, não tem nada a ver conosco, não nos interessa, não nos diz respeito. Nós só estamos interessados nas coisas espirituais, no trabalho e nas coisas espirituais. Tivemos que ter algum lazer, nós vamos ter que espiritualizar esse lazer. Vai ter que ser um retiro espiritual, vai ter que ser alguma coisa de natureza apenas espiritual. Porque, na verdade, o lazer, praticamente, a julgar do que se publica com relação a esse assunto do ponto de vista cristão, e a julgar, muito pouco, e a julgar do que se ouve nos púlpitos em geral, eu poderia dizer até aqui nesse, poderia-se pensar que lazer é alguma coisa irrelevante e que a igreja não tem nada a dizer, ou muito pouco a dizer, com relação a essa questão. Mas ainda, nós reformados, que como já ressaltei, temos, por um lado, uma teologia bastante elaborada do trabalho, precisamos reconhecer, e reconheço, que temos uma teologia deficiente acerca do repouso, do lazer e do entretenimento. E não somente nós, não. Né? Nós apenas partilhamos da deficiência geral da igreja no que diz respeito ao ensino acerca do lazer, do repouso, do lazer e do entretenimento. Resultados disso tudo. Secularização do lazer é interessante. Quando a igreja não focaliza e não trata positivamente de um tema, de uma questão, o resultado é que ela acaba sendo negativamente influenciada naquele assunto. Isso se aplica em várias áreas e se aplica também ao lazer. Quando a igreja não aborda, não trata, não considera, não dá a direção, não fornece o ensino bíblico com relação ao lazer, o que acontece é que as formas de lazer secularizadas acabam entrando na igreja. E elas acabam fazendo parte da vida da igreja. Também ignorância, porque não se tem noção clara com relação a essa questão do lazer. E parece que, de fato, trata-se de uma área aética, uma área em que não podemos considerar o que é certo, o que é errado. Ainda aquela sensação de culpa, por outro lado, que alguns experimentam quando separam algum tempo para dedicar de fato ao repouso, ao lazer e ao entretenimento, como se estivesse sido culpado por não gastar o tempo todo no trabalho e em exercícios devocionais e espirituais. Mais ainda, uma certa tendência gnóstica, ascética, dicotômica entre vida religiosa e secular. O que se trata na igreja de respeito à vida espiritual, de respeito à igreja, de respeito ao domingo. Talvez o que se faça na segunda à sexta, mais voltado para o trabalho, ainda seja objeto do interesse
da igreja. Mas no sábado, ou no que diz respeito aos momentos de lazer, o feriado, as férias, a igreja é silente. E, como consequência disso, existe essa dicotomia. Parece que a igreja só diz respeito e só tem uma palavra a dizer, e a Bíblia também, com relação à vida espiritual. A outra área, quando mais com relação ao trabalho, mas a outra área, com relação ao lazer, ao descanso, ao entretenimento, então cria-se essa dicotomia, né? Ou seja, para a igreja o que importa é apenas o espiritual e não o material. E daí a tendência da separação, muitas vezes, por um lado, de qualquer forma de lazer. Porque é interessante que a esquizofrenia moderna não é apenas no mundo secular, mas na igreja também. Por um lado, alguns sucumbem ao lazer secularizado, e por outro lado, alguns se retraem para um tipo de ascetismo que não reconhece o lazer como uma necessidade legítima, uma obrigação e santa também, que deve fazer parte igualmente da nossa vida. Na realidade, irmãos, e ainda esqueci de mencionar, como resultados, problemas físicos e mentais decorrentes do mau uso do lazer, dos dois lados. Ou aqueles mais idosos, sem preparo físico, se metem na pelada no sábado e se arrebentam todos, porque não estão preparados, na verdade, para isso, uma vez que têm negligenciado o cuidado com o corpo, ou, por outro lado, pela deficiência. Não sei se já estabeleceu algum coeficiente de deficiência de lazer, mas é capaz que já exista por aí. Mas pela deficiência de tempo e mesmo de lazer adequado, então, muitos de nós experimentam sérios problemas, acabam experimentando sérios problemas físicos. E acredito que a doutora Lindalva, que é psiquiatra, poderia confirmar que muitas vezes problemas mentais também, estresses e tantas coisas com relação, como consequência da falta de uma má mordomia do tempo no que diz respeito ao repouso, ao lazer e ao entretenimento. Vejam, irmãos, esse é um assunto talvez mais interessante do que alguns irmãos estivessem imaginando. Mas, apenas ressaltada a importância, entrando mesmo naquilo que nós poderíamos chamar de uma teologia bíblica do lazer, na realidade, os estudos anteriores que nós fizemos no domingo passado, e domingo retrasado, são já elementos fundamentais para uma teologia do prazer, quando consideramos aqui o contexto bíblico do lazer. Nós vimos apenas relembrando que repouso e lazer devem ser compreendidos no contexto do quarto mandamento, porque sem trabalho não se pode falar de lazer, mas de ócio e preguiça, pecados que são veementemente condenados na Bíblia. Repouso, lazer e entretenimento não são iguais a ócio, a preguiça. Apesar das dificuldades e tentações ligadas ao trabalho, como vimos também, e à prosperidade, que normalmente resulta do trabalho, pode não resultar do trabalho, pode resultar da desonestidade, e o trabalho também pode não resultar em prosperidade. Mas, de um modo geral, a regra é que pode, em geral, produzir prosperidade. E tanto o trabalho como a prosperidade produzida pelo trabalho tratam-se de bênçãos de Deus para sustento da família, bem da sociedade e glória de Deus. Vimos ainda que no quarto mandamento, Deus não apenas exalta o trabalho, mas Ele ordena o descanso. E, na verdade, ordena mais do que isso, como nós vamos ver no nosso estudo.
ele consagra, e mesmo agora, ele consagra o 7º dia da semana como um dia de descanso das atividades ordinárias e para o culto, a devoção e a adoração a Deus. Como vimos aqui, ainda refletindo sobre o contexto bíblico do lazer, do descanso, do lazer e do entretenimento. Por um lado, como disse Jesus, o sábado foi estabelecido por causa do homem, para o nosso repouso, para o nosso descanso, e vou dizer para você, para o nosso lazer, da melhor qualidade. Por outro, é também o sábado do Senhor, ou seja, é consagrado, é separado para adoração a Deus, de modo que nem tudo que cabe em outros dias da semana cabe para o 7º dia, que hoje é o nosso primeiro dia da semana, o domingo. E aí tivemos a oportunidade de refletir sobre o sábado cristão, seu contexto, propósitos, a sua relação com o domingo, o descanso e o lazer. Então esse é o contexto bíblico do descanso e do lazer, que já considerei mais pormenorizadamente nos 2 domingos anteriores, mas que resumo aqui como parte, ressaltando que é parte fundamental de uma teologia bíblica do descanso, do lazer e do entretenimento. Ou seja, especialmente o 4º mandamento, da sua ordenança do trabalho e do descanso. O sábado cristão, ou seja, o domingo, é um dia de festa para a alma, como vimos, de repouso e de adoração a Deus, e não exclui o lazer. Na realidade, observem isso, tanto o descanso, que é próprio do domingo, como as atividades espirituais, elas podem e devem ser percebidas como lazer. O domingo, não visto como uma obrigação, para esses, o domingo vai ser um trabalho. Mas o domingo não visto como uma obrigação, mas como uma bênção de Deus. Deus abençoou esse dia 7º, o dia 7º, para nós agora o primeiro. Contém vários elementos, irmãos, vão observar durante o estudo, vários elementos característicos do lazer. Por isso que eu digo que o domingo é um dia de lazer, da melhor qualidade de lazer. Ou seja, interrupção do trabalho, o que é parte essencial do lazer, recomposição física e mental, satisfação, realização, celebração, desenvolvimento pessoal, enriquecimento da alma. Nós vamos considerar aqui, tudo isso são elementos do lazer. O lazer pressupõe uma interrupção do trabalho, das nossas obrigações, e o domingo é isso. O lazer tem como um dos propósitos a recomposição física e mental, esse caráter utilitário do lazer, não apenas utilitário, nós veremos, mas também tem esse caráter utilitário, e o domingo representa também isso para o crente em geral. A satisfação, ninguém vai fazer no lazer alguma coisa que não gosta, né? Aí já deixa de ser lazer, aí já está incluído na categoria de trabalho, de dever, de obrigação, de realização. O lazer é mais importante do que a gente comumente imagina. Ele é uma oportunidade de uma realização mais ampla, uma realização mais plena. Quando nós temos algum tempo livre para consagrar em atividades que nós gostamos muito de fazer e que acabam, dependendo do uso do tempo que for feito, eu diria até contribuindo para a nossa própria identidade, para a formação do nosso caráter como um todo. Nós não somos o que somos apenas pelo que nós adoramos ou pelo que nós trabalhamos, mas pela maneira como nós usamos o tempo livre que nós temos. E o domingo está incluído nisso. Celebração, dos tipos de lazer é exatamente a celebração, né? É um lazer nós participarmos, para uns mais, para outros menos, uma festa de aniversário, de casamento, é uma celebração, e os feriados geralmente são celebrações, e o domingo é uma celebração também, não é? Nele nós celebramos, nós nos alegramos, nós
nos regozijamos no seu significado, na libertação que Cristo conquistou para nós com a sua obra salvadora, redentora, na cruz do Calvário. Desenvolvimento pessoal, enriquecimento da alma e assim por diante. Portanto, o domingo pode sim e deve ser incluído na categoria de lazer também, quando ele é corretamente percebido, porque ele contém, não apenas, como eu ressaltei domingo passado, alguma forma de lazer moderada, no sentido mais comum do termo. Eu mencionei aqui, tomar um sorvete depois do culto mesmo, ou então uma alegre prosa com a família na hora do almoço, que pode se estender um pouco mais. Prosa é meio antigo, né? Mas conversa, mais moderno aí, chat, um bate-papo com a família, que é uma forma de lazer social, como nós vamos considerar adiante. Às vezes nossa noção de lazer é um pouco limitada, é um pouco pequenina, um pouco tacanha demais. Mas também no sentido mais amplo, porque o lazer contém várias qualidades características, o domingo contém várias qualidades e características do lazer da melhor qualidade. Vamos tentar definir lazer. Num conceito, trata-se, irmão, de um conceito amplo. Por isso, os irmãos têm percebido que eu não estou nem utilizando um termo só, mas eu estou sempre fazendo uso de 3 termos, porque na realidade, lazer, no sentido que eu estou querendo dar, ele inclui tudo isso. Ele inclui repouso ou descanso, o lazer propriamente dito, o entretenimento, quer dizer, é um conceito de fato amplo. E nós poderíamos utilizar outras palavras, como descanso, folga, vagar, tempo livre, relaxamento, recreação, divertimento, distração, brincadeira, feriado, férias. É um conceito muito amplo, o conceito que nós estamos, ético, que nós estamos considerando do ponto de vista bíblico. O termo em inglês, leisure, parece um pouco mais amplo do que o nosso conceito lazer. Aurélio, no dicionário dele, dá um conceito relativamente amplo, porque ele define lazer como tempo de que se pode livremente dispor, uma vez cumpridos os afazeres habituais. Aqui cabe, portanto, descanso, cabe alguma forma de entretenimento, alguma forma de lazer, algum esporte, e assim por diante. Portanto, é um termo amplo. Lazer pode ser definido em termos de tempo, em termos de atividade, mas também em termos de qualidade ou em termos de percepção. Por um lado, trata-se de tempo livre, como Aurélio ressalta, do trabalho, das ocupações e das obrigações regulares, né? Então, nós podemos definir lazer em termos de tempo. É aquele tempo que nós dispomos para usar como nos apraz, né? Fora das obrigações diárias. Aquelas fazem parte do nosso dever e das nossas obrigações, e, portanto, lazer, aqui definido como em termos de tempo, é esse tempo livre das nossos deveres, das nossas obrigações, para a gente usar como acharmos melhor. Mas também trata-se de liberdade para repousar ou realizar voluntariamente atividades recreativas, culturais, espirituais, artísticas, sociais, esportivas, artesanais, de entretenimento, etc. Ou seja, aqui definindo o tempo, definindo lazer, mais do ponto de vista da atividade, né? Nós podemos definir lazer do ponto de vista daquilo que a gente faz naquele tempo, ou seja, que são mais de características recreativas, né? Ou de lazer, culturais, espirituais, artísticas. Espirituais sim, porque para muitos de nós, ler um bom livro religioso
espiritual é uma excelente forma de lazer. Aqueles que labutam no dia a dia e gostariam tanto de estar lendo a Bíblia e tudo, e não tem tempo para isso, e tem um tempo livre, agora eu vou fazer o que eu quero, vou pegar um livro bom, pegar uma teologia sistemática do Rhodes, do Berkhoff, aí vou me distrair na minha hora, no meu momento de lá. Eu sempre recomendava aos meus alunos de grego do seminário que nas férias eles pegassem a gramática de grego, ir na praia e fossem. Parece que eles nunca gostaram muito da minha sugestão. Vejam, lazer definido como tempo livre para a realização, tempo livre dos trabalhos, né? Vou pensar assim, tempo livre focaliza o tempo, né? Do trabalho, das obrigações, mas tempo livre focaliza a atividade. Mas também, irmãos, lazer é uma questão de qualidade e de percepção. E não somente de tempo livre ou de determinados tipos de atividade. O que é lazer para um, é trabalho para outro. Não é? E o que é lazer para outro é trabalho para um. Eu acabei de mencionar que aqueles que labutam em outras atividades e tudo, tiveram tempo livre, poder pegar um livro religioso e ler, é um lazer. Mas para os ministros do Evangelho, que passam a semana inteira trancados, orando, lendo, e a própria Bíblia define o ministério da palavra como sendo os presbíteros que se afadigam na palavra e no ensino, muitas vezes isso passa a ser um trabalho e não uma concepção de lazer. Muito provavelmente, um jardineiro que passa o dia trabalhando em jardim, plantando e limpando e tirando as ervas daninhas e aguando e tudo, ele no lazer, dificilmente ele vai escolher cuidar de jardim. Mas para mim esse é um lazer muito gostoso, poder tirar um período e então pegar um pouco do sol quando chega o verão e cuidar de planta, plantar e fazer alguma coisa assim. A coluna hoje já não me deixa mais fazer tanta coisa assim, mas eu gosto muito disso. Então, tem muito a ver com percepção, né? Não é só uma questão de tempo. O próprio trabalho, para alguns, é um lazer. Pode ser percebido como lazer. Como mencionei, o domingo, ele pode ser percebido como uma obrigação, mas pode ser percebido também como um lazer, como descanso, como entretenimento mesmo. Um autor de um livro clássico sobre o lazer, Sebastião de Grazia, ressaltando esse aspecto, ele escreveu que todos podem ter tempo livre, nem todos podem ter lazer. Lazer refere-se a um estado de ser, uma condição do homem que poucos desejam e poucos alcançam. Ele está certo, é verdade. Alguém muito comprometido com o seu trabalho, ele pode até separar um tempo e pode até estar realizando uma atividade que seria característica do lazer, mas ele está tão preocupado e leva as suas preocupações para aquele período, que aquele tempo e aquela atividade, para ele, não é um lazer, não é percebida como lazer. Outro autor, agora mais do ponto de vista cristão, Robert Lee, também se referindo a essa maneira de se definir lazer, escreveu que, traduzindo, que lazer é o tempo de crescimento do espírito humano. Lazer proporciona ocasião para aprendizado e liberdade, para crescimento e expressão, para descanso e restauração, para a redescoberta da vida em sua inteireza. Que conceito mais elevado do lazer ele expressa aqui. Mais próximo do conceito de lazer da Grécia Antiga do que de Roma Antiga. Depois eu talvez mencione alguma coisa sobre isso. Mas é muito interessante refletir, irmãos, no lazer como tempo de crescimento do espírito humano,
em que nós podemos interromper aquela nossa atividade, por mais que seja considerada como uma vocação, mas ela tem suas fronteiras, aqueles seus limites, aquela sua repetição, até o ministério, e a leitura da Bíblia, o estudo da Bíblia, pode ser definido como enfado, é uma coisa que cansa quando é feito de maneira repetitiva, quando é feito em termos de obrigações, e quando tem também um limite que precisa ser alcançado. Não é? Todos os ministros do Evangelho sabem disso. Todo domingo os estudos têm que estar prontos, aconteça o que acontecer. Mas o lazer dá tempo e dá oportunidade para o crescimento do espírito humano. Nós não gostamos de ser do terceiro mundo, não é? Agora, em desenvolvimento, diz que. Mas isso se manifesta até no lazer. O lazer nosso é mais popular. O lazer em país mais desenvolvido, ele adquire muitas vezes um caráter mais cultural. Nós não vamos, cá para nós, qual foi a última vez que nós fomos num concerto? Ou visitamos uma galeria de arte? Ou lemos um livro de poesia? Ou alguma coisa dessa natureza? São expressões artísticas, culturais, mas de lazer também. O nosso parece que é um pouco mais popular, não é? Mas vejam, de um modo ou de outro, dependendo aí do que for, é uma oportunidade de fato para o crescimento do espírito humano, para aprendizado e liberdade para crescimento e expressão. Claro que isso não pode ser levado ao extremo. Vejam, eu parti do fato de que descanso, lazer e entretenimento, do ponto de vista bíblico, tem que ser considerado no contexto do trabalho e do domingo. Senão é ócio, é preguiça. Quem só faz essas coisas não está crescendo o seu espírito de coisa, não, porque ele está descompensado, né? Falta equilíbrio, focaliza apenas essa área, mas falta o exercício da vocação para o bem da sociedade, para o louvor, para a honra e para a glória de Deus. Aí é egoísmo pequeno. Mas vejam, irmãos, esse conceito bem mais amplo de lazer, na definição de Robert. Lazer é o tempo de crescimento do espírito humano. Pense sobre isso. Lazer proporciona ocasião para aprendizado e liberdade para crescimento e expressão, para descanso e restauração, para a redescoberta da vida em sua inteireza. Mesmo o ministro do Evangelho, se não se cuidar, ele fica com o horizonte dele muito pequeno ali, de um quarto da leitura da Bíblia, dos livros teológicos, e não tem condição de apreciar o sol, o calor, o jardim, a criação, a natureza, aprender com isso e crescer com isso também. Como, por outro lado, um jardineiro que não tem, se focaliza apenas no seu trabalho e não tem um tempo livre para fazer uma leitura, um livro religioso, alguma coisa assim, ele também não tem esse tempo de crescer no seu espírito e essa liberdade para o aprendizado, para o crescimento e até para a expressão mesmo, né, artística, que a gente pode expressar no tempo livre para o lazer. Se eu não me cuidar, nós vamos passar uns meses estudando. Na verdade, eu refletindo, estudando esse assunto, concluí que seria muito interessante, na verdade, passarmos um tempo mais amplo, considerando, e até um livro sobre essa questão, que é tão importante e tão relevante, tem muito a ser considerado aqui. Estudar sobre lazer dá trabalho, viu? A amplitude, agora com relação a algumas classificações, amplitude, que eu já ressaltei, do conceito de lazer, dá lugar, é claro, a várias classificações. Eu vou resumir apenas duas gerais e uma um pouco mais detalhada. Uma classificação bem geral seria, em termos de lugar, seria os lazeres, para usar o termo já consagrado, já conhecido, né, em inglês, indoor e outdoor. Ou seja, os lazeres que nós realizamos dentro de casa, há vários, né, os irmãos podem imaginar logo,
e os lazeres que são realizados fora de casa, né? Dentro dos lazeres dentro de casa, nós poderíamos incluir aí uma série de atividades que podem ir desde assistir televisão, ou jogar dominó, ou fazer uma pintura, ou ler um livro, alguma coisa assim, até outras atividades. E outdoor também, uma prática de esportes, um passeio, uma viagem, quer dizer, várias atividades aí outdoor. Um autor que trata desse assunto, ele classifica o lazer, ainda de forma geral, de maneira muito interessante. Eu coloquei aqui que eu julguei interessante. Ele classifica o lazer como o tempo para realizar alguma atividade, para realizar qualquer atividade e para não fazer nada. É uma classificação interessante, né? Porque nós já vimos, lazer é o tempo livre mas tempo livre para fazer alguma coisa, fazer qualquer coisa, ou simplesmente para não fazer nada. Também é legítimo dentro do lazer. Para realizar alguma atividade, nós podíamos mencionar aqui um lazer, umas férias, um feriado, alguma coisa assim, para viajar, para praticar um esporte, para dar um passeio, para ir uma coisa específica ao cinema, para visitar um amigo, quer dizer, um lazer para fazer uma coisa específica, uma atividade específica. Mas também tem aquele tipo de lazer, que é o lazer para fazer qualquer coisa, mais típico de férias, de entretenimento. Quando a gente está aí, como for, passear, descansar, ler, assistir televisão, cuidar do jardim, ou tudo isso junto, não é? Um pouquinho de cada coisa. Sem dúvida alguma, um enfoque diferente de lazer. Ou ainda, o lazer para não fazer nada, simplesmente deitar, descansar, relaxar, dormir, ficar de papo para o ar, esticar as canelas, para usar um termo termos bem populares, né? Balançar numa rede, um descanso, um lazer paraense. Enfim. Bom, esse aspecto geralmente é visto com muita desconfiança pelos reformados, sabe? Por causa da ênfase no trabalho. Mas eu repito, nós não precisamos confundir a ociosidade com o descanso, o lazer, inclusive com o repouso merecido. Às vezes, tanto o corpo como a mente estão tão cansados, que a melhor coisa que tem a fazer mesmo é repousar e descansar, é relaxar, é dormir. Ter aí, etc. Não é nenhum extraterrestre, viu? É que eu esqueci do Czinho aí no final. Mas agora uma classificação um pouco mais específica. E quem sabe com essa classificação um pouco mais específica, eu esteja encorajando os irmãos e abrindo um pouco mais o horizonte dos irmãos e irmãs com relação ao mundo do lazer e do entretenimento. Leland Raken, o autor do livro Santos no Mundo, ele tem um livro sobre esse assunto muito bom, envolvendo as duas coisas, tanto o trabalho como o lazer. Ele então classifica as atividades, o lazer do ponto de vista da atividade, como o lazer cultural, a recreação, o entretenimento, hobbies, artesanatos e atividades sociais. Quem sabe aqui eu posso abrir um pouquinho a mente, não só de jovens, mas de adultos também, com relação a outras formas, outros meios de entretenimento. Cultural, por exemplo, é uma atividade de lazer também. Ler um livro, como eu já disse, depende da percepção, da atividade profissional de cada um e etc. Mas ler um livro, ir a um concerto, visitar uma galeria de arte, ouvir música. Eu não acho que o brega se enquadre muito aqui no cultural, não, viu? Quem quiser que ache, que tem as suas preferências aí, mas eu acho que melhor colocar no entretenimento, sabe? Do meu ponto de vista, de muito mau gosto, mas atividades culturais também são atividades de lazer. Infelizmente, lazer se aprende, né? Lazer tem um aspecto cultural. Normalmente os filhos praticam o tipo de lazer que eles veem os pais praticando. E também exige uma formação cultural
para que se possa apreciar uma determinada atividade como lazer. Cá para nós. Eu não tenho formação cultural para apreciar um concerto como lazer. Não tenho mesmo, né? Galeria de arte eu gosto, porque sempre gostei mais dessa área. Mas é claro que quem não é treinado nisso, e daí o valor da escola, aqueles da escola que me conhecem que sabem que várias vezes eu já insinuei e sugeri que se poderia ter mais lugar da música, por exemplo, na escola. É tão importante porque aí as crianças são treinadas para apreciar e então chegaram a uma certa capacitação para apreciar música até de melhor qualidade, né? Mas atividade de lazer como recreação, atividades recreativas, praticar esporte, andar de bicicleta, jogar jogos de tabuleiro, dama, dominó. Xadrez para mim não ia ser muito lazer não, sabe? Muito relaxamento. Já passa a semana inteira preocupado, pensando e tudo, acho que não ia ajudar muito. Mas para quem tem atividades apenas físicas, pode ser que seja uma boa atividade, né? Ou simplesmente passear, isso são atividades recreativas que também constituem, sem dúvida alguma, lazer. Depois nós vamos considerar um pouquinho essa questão de esporte, né? Será que o futebol mesmo da pelada dos mais idosos no sábado seria eticamente recomendável diante dos perigos que representa para a saúde? Acho melhor não entrar nesse assunto. Não, irmãos, estudando sobre esse assunto eu estou aprendendo muito. E o pastor sempre prega para os outros, mas prega para si mesmo, sabe? E aqui, como eu constatei, como eu tenho a aprender com relação a esse assunto. Entretenimento, por exemplo, assistir televisão, que em si não é alguma coisa condenável, mas pode ser, como outras coisas também. Ir ao cinema, idem. Ouvir música, idem. Ler revistas, navegar na internet. Agora não é só mais necessariamente assim, né? Mas redes sociais, eu não estou em rede social nenhuma, né? Mas sei o que é. Então, utilizar isso é uma forma de também entretenimento, de lazer. Hobbies e artesanatos, colecionar, por exemplo, selos, mas tem pessoas que colecionam tantas coisas e gostam de colecionar. Parece que hoje em dia não gosta mais muito não, né? Eu acho que hoje em dia quase as pessoas não colecionam. Antigamente a gente colecionava selo, colecionava moeda. Eu colecionei tudo isso. Eu tive moeda de vários países já. Eu não sei mais nem cadê. Carrinhos, aqueles carrinhos de ferro pequenininhos. E várias outras coisas. Isso é um hobby que as pessoas, quando tem um tempo livre, é um lazer para ir. Ou então montar aqueles, como é que chama? Aqueles modelozinhos de avião, de carro, de coisas, não é? Bastante interessante. Fotografar, tem muitos que hoje em dia, na era da fotografia digital, da popularização da fotografia digital, não falta gente com hobby de fotografar. Eu comprei até uma câmera boa um tempo desse, mas ele disse para mim que estava com algum problema, porque as minhas fotos não saíam como a dele. Então eu acho que a minha câmera devia estar com algum problema, porque para mim não é um hobby, não, eu não entendo nada de fotografia. Cuidar de jardim, restauração de móveis, de coisas, artesanato. Hoje em dia talvez poucas crianças, poucos jovens pensem em artesanato como uma atividade de lazer, construtiva, que forma. Desculpe as minhas memórias, né? Mas eu sou do tempo que no colégio a gente estudava artesanato, fazia coisas de madeira com serra tico-tico. Eu lembro até do professor no moderno, do professor Virgínio, os mais antigos talvez que estudaram lá lembram, né, que era professor de artes manuais. Colégio moderno. Cadê o Cleus, Andréia?
ter para poder treinar e preparar. Se eles não são iniciados nessa área, eles não vão ter. E depois, quando precisam fazer alguma coisa em casa, vão gastar um dinheirão, vão ter pouco tempo para lazer, porque vão ter que trabalhar mais para fazer alguma coisa, chamar alguém que vai cobrar um dinheirão para fazer um concerto, quando eles poderiam fazer aquele tipo de atividade. E atividades sociais, como simplesmente conversar, visitar amigos, ir a um aniversário, a um casamento. Nós encontramos Jesus desfrutando desse tipo de lazer, em conversas, em visitas, em casamentos, não é? Em atividade de natureza social, simplesmente conversar. Cadê o Ludigero? Conversar é uma forma de lazer na igreja, ainda que dê trabalho para o irmão Raimundo ficar mais tarde para fechar a igreja e tudo. Mas é uma forma de lazer muito boa em termos de comunhão aqui com os irmãos na igreja. Vejam como o domingo tem um aspecto de lazer, muitas características de lazer, inclusive essa, quando nós nos encontramos, nos reunimos e legitimamente conversamos. Em determinado momento, prosamos até, né? Rimos e nos divertimos nessas conversas. Irmãos, eu tenho certeza que não estou perdendo tempo tratando desses assuntos com os irmãos, abrindo um pouquinho o horizonte de idosos e especialmente de jovens também, para a realidade de que lazer é mais do que só simplesmente assistir televisão, jogar bola, ir ao cinema ou ficar na internet, usando a internet. Há muitas coisas que podem ser feitas nessa área de natureza cultural, recreativa, de entretenimento, hobbies, artesanatos, atividades sociais, etc. Irmãos, eu estou com um problema, mais uma vez, problema de tempo é um problema. Meu tempo esgotou e eu não terminei nem a parte, essa aqui. E agora que eu ia entrar na parte mais bíblica, eu não li um texto bíblico ainda. Agora que eu ia entrar nessa parte. Mas, nos fundamentos, são 15 para as 11. Eu vou ter que interromper, senão eu vou ter que ir mais longe aqui, e aí eu vou fazer um esforço. A mulher vai brigar comigo quando eu chegar em casa, mas de qualquer modo eu vou avançar um pouquinho. Só para terminar esse último tópico sobre os fundamentos do lazer cristão. Tem um pouquinho só de paciência, eu não vou demorar não. Mas é preciso chamar atenção para isso e terminar assim, e não apenas terminar com esse ponto de vista menos bíblico. Mas gostaria de chamar atenção, irmãos, para o fato de que o lazer cristão, incluindo o descanso, está fundamentado na obra criadora, na obra mantenedora e na obra redentora de Deus em Cristo. Os textos que lemos estão relacionados a isso. O exemplo de Deus, após a obra da criação e o habitar original do homem, ou seja, um paraíso, é uma evidência de que o fundamento do lazer cristão está relacionado à obra criadora de Deus. Aqui nós lemos essas passagens bíblicas. Gênesis, não li todas, mas Gênesis 1:31 e 2:21. Viu Deus tudo quando fizera, diz o texto, e eis que era muito bom. Não era ruim, não era enfadonho, não. Era bom. Deus não fez nada de ruim. Deus que era muito bom. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Aqui nós temos na criação um dos fundamentos do lazer cristão, especialmente com relação ao descanso, mas não só o descanso, porque Deus nos deu exemplo, Ele mesmo nos deu exemplo na criação. Ele, durante 6 dias, trabalhou e realizou toda a sua obra, e no 7º dia ele fez o quê? Ele descansou. E vamos ver que ele ordenou o sábado como um lazer, como nós já vimos aqui, no sentido mais amplo e mais profundo, já que o sábado, no Antigo Testamento, o domingo, né, o sábado cristão, ele tem essas várias
características. E ele abençoou esse sétimo dia e descansou. Deus, portanto, nos dá o exemplo de que o lazer, esse ciclo trabalho, lazer, é o ciclo adequado de Deus, e descanso faz parte da vontade dele para a vida cristã. Podemos usufruir de lazer, sim, sem culpa, porque Deus mesmo nos deu um exemplo. O exemplo. E mais ainda, eu ressalto aqui não apenas o fato de que Deus, o exemplo de Deus na criação, mas o próprio habitat original em que Deus nos colocou como homens. Apenas dois textos que o presbítero Zoinho leu a meu pedido para ressaltar isso. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Não foi uma lavoura, não foi uma fábrica. Ele plantou um jardim na direção do Oriente e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, gostosos. E nós aqui na Amazônia sabemos disso melhor do que pessoas em outros lugares do mundo, né? O gosto das frutas. Gênesis 2 ainda, 16 e 15, 16. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Vejam, irmãos, o exemplo que nós temos na própria criação. Deus não criou um homem e colocou numa fábrica. Nem criou o homem e colocou numa lavoura apenas para laborar. É verdade, e os irmãos sabem que quanto eu tenho ressaltado a importância do lazer e como do trabalho, como o trabalho está incluído ali na criação como uma vocação, como parte do mandato cultural da humanidade. Mas também o lazer. E nós não temos muito olhos para ver isso, mas também o lazer nesse sentido. Porque Deus colocou o homem no paraíso. E Deus colocou o homem num lugar bonito, com árvores bonitas, frutos agradáveis à vista, aos olhos, com um rio que se repartia em 4. Se continuarmos ali tinha ouro, tinha vários tipos de pedras preciosas. Quer dizer, Deus trabalhou, descansou, criou um jardim e colocou o homem no jardim e deu aptidão ao homem para o lazer. Ora, o que é que ele quer com isso? Que ele queria com isso, né? Só pode que a gente apreciasse que fosse legítimo o descanso também e o lazer. Eu cheguei a ler um autor que, eu não sei se a gente chegaria aí, mas talvez não esteja muito longe da verdade, em dizer que Deus se divertiu. Foi um lazer para ele também criar o mundo. Será que nós precisamos ter uma ideia de Deus como um ser carrancudo, não é? Mal-humorado? Não pode ser. Deus não pode ser mal-humorado. Não é possível que ele, o Criador dos céus e da terra, cheio de contentamento, ele nos ensine o contentamento, a satisfação, seja um ser mal-humorado. Então esse autor chega a dizer que não é possível, quando Deus criou, por exemplo, o hipopótamo, o elefante, não é possível que ele não estivesse brincando, não estivesse com lazer, e tantas outras formas de criatura que a gente vê, né? São tão interessantes, engraçadas, que não é possível que quando Deus criou o mundo, ele não estivesse se divertindo também com isso. Eu digo, faço esses comentários com reverência, mas por que não? Se Deus criou o homem e o colocou num paraíso, um lugar tão bonito, nos deu habilidade e aptidão para isso. Mas também não apenas na criação, como eu disse, na manutenção. Isso é um aspecto muito interessante, meus irmãos. Útil para muitos de nós. Muitos de nós. Ou seja, eu me refiro à confiança de que Deus, na sua graciosa providência, se nós obedecermos, Ele suprirá as nossas necessidades diárias. Isso era um ponto principal, muito importante, ou seja, lazer requer fé. Separar um tempo e não trabalhar, e ao invés de trabalhar e ganhar mais, usufruir disso na confiança de que Deus suprirá as nossas necessidades, tem um elemento de fé, de confiança na providência graciosa de Deus. Por isso eu li o Salmo 127, 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela.
Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. O povo de Israel tinha dificuldade de separar o sábado no Antigo Testamento por causa dessa ganância, se nós dependemos apenas de nós vamos trabalhar 12 dias por semana, não tem. Mas se nós confiarmos em Deus, nós vamos trabalhar menos um pouco, não apenas separar o sábado, mas quem sabe você pode ter um emprego a menos para consagrar mais tempo à família, se já não está tendo tempo para participar das reuniões da igreja, se não está tendo tempo para brincar com os filhos e usufruir dos filhos, se não está tendo tempo para relaxar e descansar, quem sabe você precise abandonar algum emprego, ganhar menos e ter mais tempo, do que sucumbir à tentação secular de cada vez trabalhar mais, ganhar mais, conseguir mais, comprar mais, alcançar mais e ter menos tempo para usufruir e utilizar de uma maneira esquizofrênica essa relação entre o lazer e o trabalho. E Salmo 128, 1 e 2, que eu não li, mas pode ser incluído. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. É um exemplo de vida temente a Deus, dependente de Deus e da promessa de Deus de que Ele vai conduzir as nossas vidas e tudo vai bem. Ou ainda mais cedo, Mateus 6, 25 a 34. Eu gostaria de ler o texto todo, comentar um pouco, mas o tempo já está muito adiantado, apenas relembro. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? E aí Jesus chama atenção para os passarinhos do céu, para os lírios do campo. Um exemplo de que o lazer é legítimo da própria contemplação no campo. Por que Deus fez o lírio? Para que servem o lírio, as flores, as plantas bonitas, lindas, a não ser para serem observadas e olhadas e apreciadas, tendo um momento de lazer para isso? E então, continua, portanto, diz ele, adiante, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Fundamento do lazer cristão, portanto, irmãos, não está tanto na criação, o exemplo de Deus, o fato de Deus ter colocado o homem no paraíso e com aptidões para a apreciação e o lazer também, e não só para o trabalho, mas também está na providência de Deus, na obra mantenedora de Deus. Ele mantém os seus, Ele sustenta os seus. Então nós podemos confiadamente, em obediência a Ele, e sabendo que se trata de uma boa mordomia do corpo, da mente, da nossa própria saúde, separar um tempo para o descanso, o lazer e o entretenimento, na plena confiança de que Ele suprirá as nossas necessidades, se nós, em obediência a Ele, separarmos esse tempo para o repouso, para o descanso, para o lazer com a família, para termos mais tempo com os nossos filhos, a oportunidade de crescermos em todas as áreas da nossa vida. E, finalmente, irmãos, para terminarmos, já muito adiantados, também o fundamento do lazer e do descanso do lazer cristão encontra-se no descanso que Cristo nos oferece da culpa e do pecado por meio da sua obra redentora, tipificada na redenção do Egito e consumada na glória. Eu gostaria de ter mais tempo também para comentar um pouco mais. Mas, sem dúvida alguma, esse é um tema importante, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Um tema não apenas do Antigo Testamento, um tema não apenas do Novo Testamento, até um tema escatológico. E aqui apenas 3 passagens. Uma já lemos em Mateus 11, 28 e 29. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, disse Jesus, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração,
e achareis descanso para a vossa alma. Como eu disse antes, descanso, lazer também é uma questão de percepção, de qualidade, de percepção. Olha, ninguém pode ter mais lazer, aproveitar melhor o lazer, de maneira mais legítima e genuína do que o crente. Porque o incrédulo, ele mesmo no lazer, ele não descansa. Ele não tem condição de descansar, porque ele não tem segurança com relação ao estado do seu coração, ao destino da sua alma. Já o crente não, ele, cansado e sobrecarregado, ele foi a Cristo e o Senhor Jesus nos aliviou do nosso jugo e então nós achamos descanso para a nossa alma, que nos permite também apreciar de maneira adequada o lazer e o descanso e o entretenimento. Hebreus 4, 8 e 9, portanto, diz o autor, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus da sua. Por isso eu mencionei que o descanso, um dos fundamentos do descanso, do lazer e do descanso cristão, é o descanso que Cristo nos oferece da culpa do pecado, por meio da sua obra redentora, tipificada na redenção do Egito, como já consideramos aqui antes, uma base, em Deuteronômio, no capítulo 5, onde também encontramos outra versão do quarto mandamento, como também esse aspecto futuro escatológico, ainda resta um descanso para o povo de Deus. Não no sentido da conversão, mas no sentido mesmo eu diria até do lazer. A nova criação, ela é tipificada como um paraíso, ela é apresentada como um paraíso de gozo, de alegria, de cântico, de louvor, de glória, do lazer na sua expressão mais elevada. E Apocalipse 14, 3, então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Eu quero concluir apenas fazendo essas observações de carreirinha, rapidinho. Em uma cultura esquizofrênica com relação ao lazer e trabalho na qual vivemos, precisamos ter clareza acerca do ensino bíblico sobre o lazer, uma vez que nós mesmos precisamos, e a igreja em geral tem sido silenciosa sobre o assunto. Deus ordena o descanso e o domingo, corretamente, Deus ordena o descanso. E o domingo, corretamente apreciado, contém, como vimos, vários elementos da melhor qualidade de lazer. Lazer pode ser definido em termos de tempo, de atividade e de percepção. Os fundamentos do lazer encontram-se na obra da criação, da manutenção do universo, ou seja, da providência e da redenção. Deus descansou, colocou o homem no paraíso, o sustenta graciosamente na sua providência e proveu redenção em Cristo para que descansássemos dos fardos da culpa e do pecado e ainda nos preparou um descanso eterno. O lazer mais genuíno, mais reconfortante e mais realizador, portanto, concluo assim, pressupõe fé, dependência e confiança em Deus por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor, Salvador, nosso Redentor. Que Deus nos abençoe, irmãos. Se Deus permitir, semana que vem, domingo que vem, eu continuarei ainda e concluirei, é o meu plano, essa parte sobre a teologia bíblica do lazer e no próximo usarei apenas para resumir pontos de vista éticos acerca do lazer. A ética.